Este vídeo estará demonstrando como fazer os comandos de SQL utilizando o Microsoft SQL Server 2008 R2. Bom, a primeira coisa do treinamento é abrir o SQL Server 2008 R2. Vocês vão abrir o SQL Server Management Studio, que é um programa onde permite executar as instruções do SQL. Então, depois de instalado o servidor de SQL, conectem nesse servidor. E a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um banco de dados. Então, vou clicar com o botão direito aqui, ó, Databases, New Database. Vou definir um nome do banco de dados. Escrever aqui treinamento. É importante estar sempre identificando aonde que vai ser salvo os dois arquivos que são do banco de dados. O primeiro arquivo é o banco de dados onde ficam os dados, e o outro arquivo é onde fica o log do SQL Server. Clicar em OK. O banco de dados foi criado. Se abrir aqui Databases, vocês vão ter o aqui, ó, treinamento. Então, o banco de dados possui tabelas. Eu vou dar uma explicação rápida do que é um banco de dados e do que são as tabelas. O banco de dados é qualquer arquivo que contenha dados, informações e que seja possível extrair essas informações. Porque essas informações, como elas estão de uma forma ordenada, você consegue pegar esses dados depois de inseridos. Então, como é que é a estrutura? É a estrutura por tabelas. É como se fosse um Excel. Então, as colunas seriam, aqui no Excel, seriam as colunas da tabela. E as linhas são chamadas registros. As colunas também podem ser chamadas de campos. Tem vários nomes dados para registros, linhas e também colunas, também os campos. Então, quando você cria uma nova tabela, eu vou fazendo assim, ó, clica com o botão direito aqui, ó, New Table. Ele vai abrir a coluna. Então, você vai colocar um nome do campo, da coluna, né? E depois o tipo. Como é que vai ficar? Vamos supor agora começar já fazendo de uma forma prática. Então, eu vou dar um exemplo assim, cliente. Então, o que o cliente tem? Sempre a gente coloca um campo código. Então, aqui eu vou colocar uma coluna chamada código. E aqui precisa do tipo. Então, se a gente abrisse o Excel, seria como se fizesse isso, ó. Colocasse aqui a coluna código. Daí, você tem aqui, ó, o tipo. O tipo no SQL Server 2008 tem vários tipos, mas os mais comuns são datetime, varchar, que é esse daqui, que é tipo texto. Você tem o int, que é tipo número, mas é como não colocar casa decimal. Você tem o número com casa decimal, que pode ser decimal ou pode ser numeric. E tem vários outros tipos que o SQL Server possui, para cada um ter uma finalidade. Nesse caso, como é código, o código sempre vai ser número. Esse código nunca é com casa decimal. Então, o mais correto é colocar o tipo int. Aí, é possível ter uma propriedade aqui, ó, que a gente chama de identity. Que o identity é o que? Se você colocar yes aqui, ó, esse campo aqui, você vai fazer o seguinte: você vai dizendo para o SQL que esse campo ele vai se auto-incrementar. Então, por exemplo, quando você inserir um cliente, automaticamente ele vai pôr 1. E aí, quando você inserir outro registro, é 2.
Então você não precisa ficar sabendo qual que é o último código que está lá nessa tabela de cliente e depois inserir. Automaticamente o SQL Server tem essa informação. Então ele vai incrementar de 1 em 1 e vai começar do 1. São essas duas configurações. Aí o que acontece? Existe um conceito no banco de dados que chama-se chave primária. Chave primária o que é? É um campo, uma coluna que nunca se repete. O código nunca vai se repetir, porque você tem código 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece se você colocar a chave primária? Para colocar a chave primária é assim, ó. Clica aqui, ó, com o botão direito e clica aqui, ó, Set Primary Key. Aí fica com uma chavinha aqui. Então o que acontece? Quando você tem o Excel, se alguma hora você tentar inserir um cliente dentro dessa tabela com o código 1, por exemplo, já vai dar um erro. Ele vai dar chave de violação, violação de chave primária. Então, a chave primária é usada justamente para isso, para não deixar que qualquer pessoa insira qualquer informação no banco de dados. Então, toda a tabela é para ter uma chave, pelo menos uma chave primária. Muita gente pode confundir que, por exemplo, se você pensar o CPF de um cliente, pode ser uma chave primária num banco de dados. Colocar aqui, ao invés de ser código, você escrever aqui CPF. Mas só que acontece o seguinte, quando você faz isso, vamos supor que a gente vai colocar o CPF na tabela de cliente. Nem todo mundo tem CPF hoje em dia. Por exemplo, um nenê, um bebezinho, ele não nasce e já sai um CPF para ele. Esse é um motivo. E depois vai ter um outro motivo, que é quando você cria uma outra tabela, por exemplo, uma tabela de venda. Essa venda a gente pode atrelar um cliente. Então, na hora de jogar a informação que aquela venda é daquele cliente, você concorda que naquela coluna de venda vai ter o CPF. O CPF é um campo muito grande e é um tipo varchar, que é um tipo texto. Então, na hora que você vai buscar informação na venda, quem que é o cliente, e fazer um comando que eu vou mostrar para vocês, que é o inner join, e esse campo, como ele é varchar, ele demora mais tempo para ser consultado no banco de dados que um valor numérico. Então, é por isso que a gente coloca número. Número é mais rápido do banco de dados processar a informação na hora de retornar a informação. E também por esse fato de nem todo mundo ter um CPF. Então, vai muito do caso de cada banco de dados, mas não é comum de fazer isso. Bom, então, voltando aqui, uma coisa que o cliente tem é o nome. Então, coloquei uma coluninha nome. Se eu abrir aqui o Excel, coloquei a coluninha nome. Então, aqui você tem o tipo. O tipo sempre é varchar para texto. Então, comumente, um nome pode ter 70 posições. Tá? Existe uma outra coluna aqui que chama Allow Nulls. O que é essa coluna? Se permite informar o valor nulo ou não, se ele é um campo obrigatório ou não. Então, se tiver desmarcado, ele é um campo obrigatório. Se você tentar inserir um registro, inserir um cliente, ele vai ser obrigatório. Se ele tiver marcado, ele não é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui também, ó. Então, nome é obrigatório? Desmarco. Vou colocar aqui, ó, um outro campo, data, nascimento. Aqui vocês vão ter um tipo date time. Também tem o tipo date, que isso vem nas versões mais novas do SQL Server 2008, que no caso o 2000, por exemplo, não tem, ele só tem date time. Então nesse caso aqui, como tem date, eu vou colocar ele. Então, data de nascimento eu vou colocar como permite nulo. Então, se eu quiser inserir um cliente sem data de nascimento, eu vou conseguir. Bom, depois disso,
vou clicar aqui em salvar e eu vou colocar o nome da tabela. Então eu coloquei uma coluna aqui no nosso Excel, data, nascimento. Vou apagar esse exemplo aqui que a gente vai começar a mostrar, já vou começar a mostrar o outro comando. Vou clicar em OK e aqui aparece a minha tabela. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar algum dia um novo campo aqui nessa tabela, é só clicar aqui com o botão direito, clicar aqui em Design, fazer a alteração do campo como eu quero e clicar em salvar. E aí a alteração já está feita. Então, a partir de agora eu já vou começar a demonstrar como é que faz os comandos básicos do SQL. Essa demonstração que eu fiz manualmente pelo programa é só para criar uma tabela e já começar com os comandos. Então, para começar, eu clico no banco de dados aqui, ó, e clico aqui, ó, em New Query. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma área onde eu posso digitar os comandos. E aí aqui, ó, vai estar indicando qual que é o banco de dados que eu estou usando, que é treinamento no caso. Então eu vou começar mostrando os comandos básicos. Então, os comandos básicos são insert para inserir dados, select para buscar os dados, delete para deletar e update, que é para atualizar. Então, a estrutura, a primeira coisa que deve ser feita é inserir os dados. Então, sempre começa assim, ó, insert. Aí sempre tem uma palavra depois do insert, into. Aí abre um parênteses. Aqui você vai colocar os campos, fecha parênteses. Aí vem uma palavra fixa que sempre vai ser, que é values, abre parênteses, e aqui passa a informação dos campos. E fecha parênteses. É essa a estrutura. Então, como que vai ficar se eu vou inserir um cliente aqui? Se for para ajudar, é possível colocar aqui, ó, no botão mais, vai clicar em columns, ele vai estar mostrando aqui, ó, as colunas, os campos que existem na tabela. Então vamos lá. Vamos colocar o fixo, sempre vai ser isso. Isso daqui é decoreba, não tem jeito. Insert into, abre parênteses. Isso. Aqui vem todos os campos que você quer inserir. Então, lembrem aqui da última vez que eu falei que o código ele vai gerar automaticamente? Então eu vou deixar em branco ele. Por quê? Ele está com aquele identity. Então, vou pular isso daqui. Vou colocar aqui nome. Vou colocar aqui, ó, data, underline, nascimento. E fecha parênteses. Então, tá aqui, ó, estruturinha, ó. Campos, sempre colocando por vírgula. E campo 1, campo 2 aqui, que são fixo. Sempre vai ser aqui, ó, na frente, values, abre parênteses. E aqui passa a informação. Aqui tem um detalhe importante. É o seguinte, vocês podem perceber que você tem valores numéricos e valores que são textos, por exemplo. No caso, o nome é o quê? É um texto. Pensem sempre assim, é texto, é varchar? É, então tem que a informação ser passada entre aspas, apóstrofo simples. Aspas simples. Então, aqui dentro vem o nome da pessoa. Então, eu vou escrever o que aqui? João. E aqui na frente eu coloco uma vírgula, porque eu vou passar o que? A data de nascimento dele. Data sempre passa da seguinte maneira. Apóstrofo, dentro de apóstrofo tem que passar no formato americano, que é mês, dia e ano. Sempre tem que fazer assim. Então, por exemplo, vamos supor que ele nasceu no dia 7/5/1980. Então, para o formato brasileiro, 7 vai ser o que? Dia. Então,
aqui é o mês e aqui é o que? É o ano. Então aqui vai ficar assim, 05/07/1980. E aí, fecha o parênteses. Aí, precisa ser executado esse comando, né? Então, o SQL permite fazer o seguinte, você selecionar o comando dessa maneira, com o mouse, e pressionar a tecla F5. A estrutura do comando insert será a seguinte: insert into o nome da tabela, abre parênteses, o campo, se tiver mais um campo sendo inserido, eu coloco uma vírgula e coloco o outro campo. Fecho parênteses, values, abro parênteses e passo a informação que vai ser inserida. No caso, por exemplo, 1, vírgula e um valor, entre aspas simples. Então, vamos colocar agora, inserindo um cliente na tabela. Então, vai ser assim, insert into, isso é fixo. Então, tabela, qual que é o nome que eu vou inserir? Cliente, que é esse nome aqui, ó. Abro parênteses, qual que é o campo que eu quero inserir? Então, vai ser, no caso, nome e de data de nascimento. Não vai ser necessário colocar o campo código, porque quando foi criada essa tabela, lembre-se que a gente colocou o tipo identity. Quando a gente coloca o tipo identity, não precisa passar, que automaticamente ele vai inserir o código na tabela. Então, aqui vai vir o campo nome e vai vir aqui o campo data, underline, nascimento. Fecho parênteses, acabou meus campos. Values, fixo. Agora vem as informações que serão inseridas. Nesse caso, nome é um tipo varchar. Todo tipo varchar tem que passar entre apóstrofo. Então, aqui eu vou escrever João, que é o nome dele. Vírgula. Agora vem o que? A data de nascimento. Tem que tomar cuidado com data no SQL Server, tanto para inserir quanto para buscar informação. Porque o SQL ele está configurado no modo americano. O modo americano é dessa maneira, mês, dia e ano. Então, você tem que inserir no mês, dia e ano, dessa maneira. Então, vamos supor que o João, ele faz aniversário, né, nasceu no dia 5/7/2000. Então, para o formato brasileiro, aqui 5 vai ser o dia, mas só que na hora de inserir tem que começar com 7, que é o mês, dia, ano. Data, quando vai inserir, sempre entre apóstrofo. Então, coloca assim, ó, 07/05/2011. E fecha parênteses. Então, colocamos no formato mês, dia e ano. Então, agora o que tem que fazer? Tem que executar esse comando. Para fazer isso, use o mouse, selecione o comando e pressione esse botão execute aqui, ou se não, pressione F5. Olha lá, aqui no SQL deu um rows affected, ou seja, inseriu uma linha. O que aconteceu nesse momento? Vou abrir aqui o Excel, ele fez isso, ó. Colocou aqui o nome do João e colocou colocou a data de nascimento. Então, aqui, ó, está inserido o João. Vamos conferir se dentro da tabela do banco de dados está aquela informação. O insert insere a informação. Então, para buscar uma informação, você usa o comando select. O select é bem simples. Select, aqui você escreve o campo. Se tiver mais um campo que você queira buscar, escreve assim, vírgula, o campo, from, a palavra fixa, e o nome da tabela. Então, nesse caso, para buscar o cliente, vai ser o seguinte, select, eu quero o código, vírgula,
nome, vírgula, data, underline, nascimento, espaço, from, cliente. Seleciono, vou pressionar F5, tá aqui, ó, João e a data de nascimento. Pode perceber que aqui apareceu de uma maneira diferente. Isso daqui é a configuração do SQL Server, tá? É que o SQL Server tem configurações de data que cada país pode ter um estilo de data diferente. Então aqui está o ano, aqui é o mês, aqui é o dia. Tá aparecendo aqui dessa maneira, mas não tem problema. Se você inseriu 7/5/2011, que é o formato mês de ano, você pode ficar sossegado que inseriu de maneira correta. Então, esse select também é possível fazer de uma outra forma. Se você deletar aqui, ó, tirar esse campo e executar novamente, o que vai acontecer? Só vai trazer o campo código e o nome. Existe uma outra possibilidade de você colocar um asterisco aqui, ó, que ele vai trazer todos os campos da tabela. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns outros comandos que possa dar dentro do select. Então, para isso, a gente precisa ter mais de um cliente cadastrado. Então, eu vou usar esse mesmo insert aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, Maria, eu vou mudar a data, mês 1, né? Faz também no dia 5, eu vou colocar aqui 1980, para não ter problema. Vou executar, inseriu, vou colocar outra pessoa aqui, Jefferson, vou colocar aqui 2, 3, 88. Tá. Vou fazer o select. Tá aqui, ó. Inseriu as 3 pessoas. Agora eu posso filtrar o select. O que seria? Vamos supor que aconteça de querer buscar apenas o cliente com o código 1. Então, nós usamos um comando aqui, ó, chamado where. Então, where, aí aqui sempre vem o seguinte, where campo é igual, aí o valor que você quer. Então, vai ficar assim, eu quero só o cliente 1. Então, eu coloco o código igual a 1 e executo um SQL. Tá aqui. Trouxe a informação que eu quero. Vou demonstrar agora um outro comando, o order by. Esse order by, ele ordena uma coluna. Então, eu vou escrever aqui, ó, select tudo from client. Eu vou escrever aqui, ó, order by. E eu vou ordenar pelo nome. Coloco o campo nome. E aqui na frente, eu posso colocar de maneira ascendente ou descendente. Então, ask, ele vai trazer da seguinte maneira, ó, F5, trouxe primeiro o Jefferson, o João, depois a Maria. Então, ordenou de A a Z. Se eu quiser trazer ao contrário, Maria, João, depois Jefferson, eu coloco desk. Então, eu vou executar isso daqui. Tá lá, ó, Maria, João e Jefferson. Você também pode ordenar por data de nascimento, não tem problema. É só colocar aqui, ó, data, nascimento. Ordenou aqui, ó, 2011. Aqui, 88 e 80. O próprio SQL já resolve isso para você. Mesma coisa no campo código. Se ordenar de maneira decrescente, ele vai trazer 3, 2 e 1. Tudo bem? Agora, vamos passar para um comando, update. O update é um comando que deve ser tomado muito cuidado, porque o update, ele atualiza uma informação. Então, como que é a estrutura? Update,
tabela 7. Aqui embaixo você vai colocar o campo igual o valor que você quer. Então é assim. Vamos atualizar a Maria. Vamos colocar um sobrenome para ela. Então vai ser assim. Update a tabela cliente. Porque a Maria está dentro da tabela cliente. Então, qual que é o campo que eu quero atualizar? Nome. É igual. Lembre-se, o campo, aí você tem que saber que tipo ele é. Nome é varchar, então apóstrofo. Nunca pode esquecer disso. Então, o que eu quero atualizar? Então, vamos colocar um sobrenome para ela. Maria Silva. Muito cuidado nesse momento. Se eu executar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou atualizar todo mundo da tabela. Você percebeu aqui que trouxe 3 linhas afetadas, ou seja, ele atualizou todos os registros da tabela. É só eu fazer um select, ó. Vou fazer o select aqui, olha o que aconteceu. Atualizou todos os registros, porque nesse update eu não indiquei qual que era o registro que seria atualizado. Então, se tivesse 1 milhão de registros, 1 milhão de registros estariam escritos Maria Silva. Por isso que tem que tomar muito cuidado e utilizar o where, que também pode ser usado no update. Então, o que vai ter de ser feito agora? Voltar o que era antes. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Usar o where aqui. Eu vou corrigir essa tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, o código. Eu vou querer que o código 1 volte a ser o que era anteriormente, que é João. Então, eu quero que o nome passe a ser João, where significa onde o código seja igual a 1. E eu executo isso. Olha lá, ó. O where só atualizou quem tem o código 1, então ele pegou só uma linha afetada. Então, eu vou dar um select aqui, ó. Trouxe o João. Vou atualizar o código 3, que estava Jefferson. Jefferson. E vou colocar o código 3. E vou executar. Olha lá, uma linha. Eu vou fazer agora o select. Tá aqui, ó, minha tabela corrigida. Então, é extremamente necessário, sempre que fizer um comando update, verificar se a condição where está ali e esteja de maneira correta. O delete vai funcionar da seguinte maneira: delete from tabela. Só isso. Então, eu vou escrever aqui delete from cliente. Aí acontece o seguinte: se eu executar o delete aqui nesse momento, o que vai acontecer? Excluir o João, vai excluir a Maria e vai excluir o Jefferson. Todo mundo que está dentro dessa tabela cliente, todos os registros. Mas só que, como esse exemplo aqui, eu vou colocar a função where, porque agora eu já aprendi que o where tem que ser executado, porque eu não quero atualizar todos os registros ou deletar todos os registros da tabela. Então, eu vou deletar apenas o Jefferson. Então, o Jefferson ele tem o código 3, né? Então, eu coloco aqui, ó, código é igual a 3. E eu vou executar esse comando. Deletou o Jefferson. Eu vou dar um select para conferir. Tá aqui, ó. Agora, eu vou inserir novamente o Jefferson. Eu vou usar aqui, ó. Vou executar o comando de insert. Olha lá, inseriu novamente o Jefferson aqui. Então, eu vou dar um select na tabela. Aqui, ó. Pode perceber que mudou. Pode perceber que agora está o código 4. Por quê? Por causa do identity. O identity sempre vai incrementando 1. Então, um cliente inserido, um registro inserido com código identity nunca volta. Então,
Agora, a partir de agora o Jefferson vai ficar com 4, não vai ficar mais com o 3. Esse são os comandos básicos. Mais para frente pode ser que eu passe algumas outras informações sobre esses comandos básicos. Insert, Select, Update e Delete. Não tem mais informações, mais coisas sobre esses comandos. Eles são essa estrutura. Bom, agora a gente precisa fazer o seguinte, criar alguns campos, outras tabelas, para começar a passar outros comandos, que é o inner join, left join e o right join. Eles são responsáveis por fazer a integração entre duas tabelas. Como é que vai ser usado isso? Então, um cliente, o que a gente pode pensar onde um cliente pode ser usado? Venda. Uma venda pode ter um cliente. Então, para isso, a gente precisa ter uma tabela de venda aqui e fazer o seguinte. É como se tivesse aqui uma tabela de venda. Uma venda pode ter um código, uma data e o cliente. Acontece o seguinte, no dia a dia, uma tabela de venda, você poderia fazer assim, código da venda 1, a data pode ser a data de hoje, e aí vem o cliente. Aí eu poderia colocar aqui, João. E aqui poderia ter uma outra venda, que foi também no dia 5. Aí poderia ter outro nome de cliente, pode ser a Maria. E assim sucessivamente. Só que acontece o seguinte, quando a gente tem essa tabela de venda, né? Então, na hora de inserir essa informação, lembre-se que aqui ficou um campo varchar. Então, não é da maneira correta ter escrito aqui só o João e a Maria. Porque acontece o seguinte, se a gente pensar o cliente, pode ter muitos outros dados, como por exemplo, a data de nascimento. Então, ele poderia ter outros campos, por exemplo, RG, CPF, endereço, aí teria cidade, e assim sucessivamente. Teria um cadastro completo do cliente. Aí vamos supor que você tem a tabela aqui de venda e tem o João. Aí você quer saber, o João, qual que é o CPF dele? Você concorda que aqui nessa tabela de venda, se eu quisesse saber o CPF do João, eu também deveria ter um campo aqui, ó, CPF. Eu preciso também do RG. Eu preciso também do endereço dele. Eu preciso também da cidade. Você concorda que esses campos são referentes ao cliente aqui, ó, João? Então, por exemplo, se eu fizer o João voltar novamente no outro dia, e aí o João foi lá e fez a compra dele. Aí concorda que aqui teria novamente os mesmos dados? Ou seja, se você tem uma outra tabela que armazena um outro tipo de informação e você precisa dessas informações do cliente na hora da venda, você não precisa fazer isso, colocar na tabela venda essas informações. Essas informações devem ficar todas na tabela de cliente. Mas, para acontecer de você saber o CPF do João, você pode fazer da seguinte maneira, não ter esses campos, e aqui nessa coluna de cliente você colocar o campo que é a chave primária do cliente, ou seja, o João, ele tem o código 1. Então aqui, ó, nessa coluna, ao invés de gravar o nome, você grava o que? O código. A Maria, mesma coisa, vamos colocar aqui, ó, 2, a Maria, 1/2/2007, e aqui aí teria o RG dela, o CPF,
o endereço e a cidade. Aqui do João também. E aí, aqui, ao invés de gravar o nome dela, grava o código. O que vai acontecer? Se em algum momento eu precisar saber o CPF da pessoa que fez a venda, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse código, vou vir na tabela de cliente, pegar esse código que está aqui, eu já automaticamente já sei o CPF dela. Mesma coisa, estou aqui na tabela venda, tem um código 2, busco na tabela cliente quem é o código 2, 2 é a Maria, então o CPF dela é esse daqui. Como é que faz essa integração entre a tabela de venda e a tabela de cliente? Justamente o inner join, que eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer isso funcionar. Então, primeira coisa que tem que ter é a tabela venda. Eu posso criar aqui pelo new table, mas nesse momento eu vou mostrar novos comandos. Create table. Ele vai criar uma tabela. Eu vou colocar aqui o nome da tabela. Aqui eu passo o campo, eu passo o tipo do campo e ponho a vírgula para colocar o próximo campo. Campo, tipo e fecho parênteses. Tá? Essa é a estrutura do Create Table. Então vamos lá. Create Table, venda, abro parênteses. Agora eu vou mostrar, vou precisar do código. Código, ele tem que tipo? Int, que é o número inteiro. Lembrem que a gente colocou aqui, código e colocou um tipo identity. Eu posso fazer o seguinte: identity, abre parênteses, 1,1, que é aquele caso que eu falei para você, é o incremento e qual é o valor que ele vai iniciar. 1. Coloco a vírgula, tá aqui, vírgula. Então eu coloquei o tipo, aí eu coloquei um parâmetro novo na frente e coloquei a vírgula. Vou colocar aqui o campo data. Então, data. Aí eu vou colocar aqui o tipo dele, que é date. Eu posso passar outra informação aqui, que é o parâmetro. Aqui eu não escrevi, mas parâmetro eu posso fazer assim, Isso é opcional, tá? O parâmetro, que é o que eu estou passando, o parâmetro seria esse daqui, tipo identity. São informações a mais sobre aquele campo. Então, o date, eu posso fazer o seguinte também. Passar uma função do SQL. Função é o que é? É alguma coisa que retorna. GetDate vai fazer o seguinte, vai retornar a data e hora atual do sistema. Então, automaticamente, quando inserir uma informação na tabela venda, nesse campo data, ele vai pegar a data do dia e já inserir. Ou seja, eu não preciso passar no insert a data. Automaticamente o SQL vai fazer isso. Coloca a vírgula, que acabou o meu campo. Aqui embaixo vem o quê? Vem cliente. O cliente, esse campo aqui, sempre tem que ser igual a esse campo aqui. Ou seja, se na tabela cliente isso é int, esse campo aqui também tem que ser int. Por isso que não é colocado o nome da pessoa aqui. E por que não é colocado o nome? Porque ele não é uma chave primária. Pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Então, imagine se naquele momento a gente tivesse colocado o nome da pessoa, Maria Silva, Maria da Silva. Quantas Marias da Silva tem? N. Então, por exemplo, se aqui no cadastro tivesse outra Maria da Silva, aqui teria 3 Maria da Silva. Agora a data de nascimento é diferente. Com outro CPF, outras informações. Essa Maria é diferente dessa. Se eu tivesse colocado aqui Maria da Silva, a hora que fizesse o inner join,
que é juntar as tabelas, o que aconteceria? Ele traria 2 registros. Então, vou voltar aqui e colocar o código, o cliente, né, do tipo int. Acabou, fecha parênteses. Só lembrando, aqui ó, eu coloquei o campo e tipo, tá aqui ó. Esses 2 campos eu incrementei um parâmetro. É opcional, eu poderia ter feito isso, ó, sem nenhum problema. Só que eu obrigatoriamente estaria sendo obrigado a passar o código da venda. Nesse caso, eu quero que o SQL gere automaticamente essa informação. O que eu posso pôr aqui também é o valor da venda. Então, vou colocar valor. Vou colocar o campo tipo decimal. O campo tipo decimal, eu posso dizer o seguinte, 9,2, ou seja, ele vai ter um tamanho 9 dentro do banco de dados, que existe uma estrutura para isso, e ele vai ter 2 casas decimais. E fechar o parênteses aqui, que ó, tá vendo que ficou em cinza? Muito cuidado, tudo que abre tem que ser fechado. Então, esse parênteses aqui ó, é desse parênteses aqui. Abrir um parênteses aqui, fecha o parênteses aqui, para não ter problema. Vou executar esse comando. Deu esse erro porque a sintaxe está errada. Para ele ser... Então aqui só havia faltado o valor default, né? Vou executar, que é obrigatório. Quando a gente passa um valor que a gente quer que toda vez que insere, tem que passar esse parâmetro junto aqui, default. Vou executar aqui. Legal. Comando completado com sucesso. Então, essa tabela foi criada. Aqui não apareceu, porque eu tenho que clicar aqui ó, com o botão direito e dar um refresh. Tá aqui, ó, tabela venda. Podem perceber que foi proposital. Aqui, ó, não foi criado aqui a chave primária. Existe um comando específico para isso. Tá? Não vou entrar nesse mérito nesse momento, mas é possível também colocar a chave primária nesse campo aqui. Como não está, não tem problema. Eu quero demonstrar aqui. A qualquer momento você pode vir aqui, ó, editar, né? Clicar com o botão de lá, design, set primary key e salvar. Aí eu clico com o botão direito novamente, dou um refresh. Aqui, ó, criou a chave primária. Isso pode ser feito sem nenhum problema. Agora tem que inserir a venda, fazer o insert. Vamos colocar o comando insert into nome da tabela, venda. Abro parênteses. Quais são os campos que eu quero inserir? Código não vai precisar, porque já está com o identity. A data já vai pegar por default o getDate, que é a data que o SQL, o data do micro, do servidor que está rodando. Cliente. E eu vou colocar aqui, vírgula, valor. Tá vendo aqui que o SQL também pode até ajudar na hora dos campos, porque ele já conhece o comando e já conhece qual é a tabela que você está mencionando. São só esses 2 campos, fechou parênteses. Coloco aquele values, que sempre existe. Vou passar aqui qual que é o cliente. Então eu vou colocar um cliente 1. Quem que é o cliente 1? Eu posso fazer um select aqui, ó, select state from cliente. Buscar aqui, ó. 1 é o João. Então o João foi lá, fez uma venda e gastou R$450 e fecha parênteses. Vou executar esse insert aqui, ó. Agora vamos supor que a Maria foi lá 2, tá vendo? Gastou R$150 e o Jefferson gastou R$900, 950. Vamos supor que o cliente voltou novamente. Vamos supor que o Jefferson voltou lá e gravou, vai precisar
gastou mais R$ 50, que ele esqueceu alguns itens na venda. Então ele voltou lá e fez novamente uma venda. Então, novamente, R$ 4,50. Vou dar um select na tabela venda, para ver como é que ficou as informações. Tá aqui, ó. A data, código 1, 2, 3, 4, sequencial, cliente 1, 2, 4 e 4, e os valores. Agora é o seguinte, vamos imaginar que o seu chefe, o seu gerente, pediu um relatório de vendas. Eu quero saber todas as vendas que foram feitas hoje com o nome do cliente. Lembre, na tabela venda não tem o nome do cliente, tem o código dele. Para isso a gente vai usar o inner join. Então, o select vai começar a ser feito o seguinte. Lembre, select busca informação. From. Agora que vem a mágica. Lembre-se, aqui vem campo e aqui vem tabela. Então, vai ser o seguinte. From. Aonde que está a informação? Na tabela venda. Aonde que está a informação que você quer pegar também? Lembre, precisa do nome. O nome está onde? Na tabela cliente, não está? Lembre-se que venda vai ter que se juntar com o cliente. Então, aqui no meio vem inner join. Aí, o que acontece? A venda já está juntada. Aqui, a venda com o cliente. Só que o SQL não sabe como é que junta. Você tem que passar o que vai ser juntado. Qual que é o campo que existe na tabela venda que junta com o cliente? É o código na tabela cliente e tabela cliente, na tabela venda tem o campo cliente. Então é só colocar assim. Sempre aqui na frente vai ter o on. Aí eu escrevo assim: venda ponto cliente igual cliente ponto código. Eu informei para o SQL o seguinte: na tabela venda tem o campo cliente. Junta para mim lá na tabela cliente com o campo código. Vocês não podem fazer isso. Por quê? Você está juntando venda com cliente. Aí, você está vendo que tem uma cobrinha aqui, o vermelhinho aqui embaixo, que o SQL automaticamente identificou um erro. Por quê? Código, ambiguous column name, ou seja, ambiguous, né, é que o SQL não sabe de qual que é o código. Ele está falando, tá, tudo bem, você está pedindo para juntar o código, mas só que acontece o seguinte: na tabela cliente tem na tabela venda tem um código e na tabela cliente tem outro código. Eu não sei qual que é. Por isso que eu estou te mostrando o erro. É isso que o SQL está mostrando. Então, por isso que eu aponto quem é a tabela. Que aí, nesse caso, eu aponto corretamente. E por que eu coloco também aqui, mas cliente não tem, só tem na tabela venda. Por que eu coloco a tabela aqui? Porque se futuramente alguém colocar o campo cliente na tabela cliente, o que vai acontecer? Vai gerar erro. Então, é sempre usado colocar a tabela aqui. Então, tá vendo aqui, já sumiu a cobrinha vermelha aqui embaixo do campo código, quer dizer que o SQL entendeu. Agora eu entendi o que você quer. Você quer que pega o campo código na tabela cliente e venda cliente. O que vai acontecer agora? Eu preciso aqui os campos, que está faltando aqui na frente. Aí você tem que perguntar para o seu gerente: o que você quer, gerente, saber? Eu quero saber a data e o nome da pessoa e o valor. Então vamos lá. Então ele quer saber a data. A data está em qual tabela? Na tabela venda. Então eu vou
colocar venda ponto data. Aí ele quer também o nome do cliente. Onde está o nome? Não está na tabela venda. Tá na tabela cliente. Então eu venho aqui na SQL e coloco cliente ponto nome. Aí o gerente também quer venda ponto valor. Executo esse select. Está aqui. Trouxe as informações que o gerente pediu. Eu posso também aqui, ó, colocar, para não confundir, colocar o código, para ter uma visão melhor. Então aqui, ó, venda 1, 2, 3 e 4. É possível também escrever de uma maneira mais rápida na hora de você escrever o nome da tabela, porque às vezes fica muito demorado escrever venda ponto alguma coisa, venda ponto cliente ponto. Então nós podemos colocar apelidos. Para isso eu vou ensinar aqui, ó, como que é que faz o apelido. Aqui na frente da tabela eu coloco um V e na tabela cliente eu coloco um C. Então, aqui ao invés de escrever venda, eu posso já fazer isso, ó, V. Cliente tem um apelido C, C. Aqui, venda, V. Data, V. Cliente, C. Venda, V. É comum encontrar conceito, inner join com essa maneira. Então, se eu executar, será a mesma coisa, só que agiliza na hora de você montar o SQL, ainda mais se tiver 40 campos. Então, colocar um apelido ajuda nesse momento. Não pode ter dois apelidos com o mesmo, na mesma instrução SQL. Sempre tem que estar com um tipo só com uma informação. Bom, juntamos. Agora o seu gerente chega para você e fala o seguinte: ah, mas poxa, o Jefferson apareceu 2 vezes, eu quero que apareça uma vez só. Eu quero que some o valor do Jefferson, porque eu quero saber o quanto meus clientes somaram. Mas só que quando você mostrou esse relatório aqui, eu tive que somar na mão, eu tive que ficar 950 mais 50. A gente pegou as informações de um dia, mas só que imaginem num supermercado, por exemplo, se o cliente vai 30 vezes, ele tem que somar 30 vezes o valor da venda. Mas só que um relatório correto seria escrever só Jefferson e o valor total. Então, para isso, a gente vai... vou já mostrar o group by e um outro comando que é o sum. Sum, o que faz? Ele soma. Group by, ele agrupa as informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o relatório que o meu gerente pediu. Então, a instrução fica da seguinte maneira. O sum vai ser usado aonde? Para somar o quê? O valor, porque ele quer que nesse caso o Jefferson, né, como tem 2 vendas, ele vai pegar 50 mais 950. Então, quem que vai somar? O valor. Então, eu faço assim, ó, sum. Se eu executar isso daqui, vai dar erro. Por quê? Quando você coloca um valor, ó, tá vendo aqui, ó, que ele pediu o group by? O group by, o que ele vai fazer? Ele vai juntar as informações. Então, se tem 2 informações iguais, ele coloca uma só. Eu vou exemplificar criando uma outra tabela aqui para vocês. Eu vou create table, vou escrever um teste, aí eu vou colocar um campo chamado nome, varchar, vou colocar que ele tem tamanho 50, cria a tabela, vou fazer um insert nessa tabela, nome, values. Notem aqui que
maior e menor, o comando está em letra maiúscula, minúscula, não tem importância. Tá? O que tem importância é a informação que você colocar lá dentro. Se você gravar com N minúsculo, vai ficar N minúsculo. Agora, comando, você pode colocar maiúsculo ou minúsculo, não tem problema. Até o nome da tabela, se o nome da tabela aqui, o venda, está com V maiúsculo. Mas se você passar venda minúsculo, aqui ó, não teria nenhum problema. Então aqui é um campo texto, o varchar, né? Vou colocar aqui, ó, Maria. Inseriu. Agora eu vou escrever João. E eu vou colocar novamente Maria. Se eu der um select nessa tabela, o que vai acontecer? Tem duas Marias. Então, eu vou usar agora o group by para mostrar como é que funciona. Select. Não posso usar mais o asterisco, porque eu estou usando o group by. Eu sou obrigado a escrever o nome do campo. From test. Então, executei. Vou usar o group by sempre aqui embaixo do from. Group by nome. Vou executar o comando. Olha o que acontece. Ele juntou tudo que está igual. Então, nesse aqui de cima, trouxe 1, 2, 3 registros. Aqui, ó, como Maria é igual, o que ele vai fazer? Juntar. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na instrução. O gerente, ele quer o relatório. Então, ele falou que quer o nome da pessoa e o valor. Vamos supor que o cliente quer isso. Então, o código e a data eu não preciso mais, concorda? Só preciso do nome e do valor. Então, está aqui. O inner join continua a mesma coisa. Por quê? Vai ter que buscar um nome, que está em tabela diferente da tabela venda. Se eu executar isso daqui, ó, ainda está pedindo lá aquele group by. Group by. Vou colocar o campo, todos os campos aqui na frente. Então, terá os campos que não possuem o SAM. Então, que é o caso do nome. Então, eu vou executar aqui esse comando. Olha lá, ó, trouxe o Jefferson com R$1.000. Lembre-se que ele tinha 950 e outra venda de 50. Então, automaticamente o sistema somou. Aqui escreveu no column name, que você pode colocar aqui na frente um parâmetro que é as, espaço e colocar um nome. Valor, underline, venda. Aí terá o título que você colocou. Vamos supor que você entregue essa informação, esse relatório para o seu gerente e ele fala, mas agora eu quero que você coloque aí também o CPF. Não tem problema, só colocar aqui, ó, a data de nascimento, que não tem o CPF nessa base de dados. Isso foi no exemplo ali do Excel. A data de nascimento, vírgula. Lembre-se, colocou um campo aqui em cima, tem que colocar aqui no group by. Agora sim. Se vocês colocarem assim, ó, e executar, vai dar erro. Então aqui, ó, trouxe a data de nascimento. Então você pode colocar quantos campos forem necessários. Existe outro comando que aí o gerente pode perguntar, eu quero saber quantas vendas foram realizadas. Então, você vai usar o count. Como seria o count? Select, count, abre o parênteses, coloca um asterisco aqui, from, venda. Quando eu executar esse comando, ele vai me retornar quantos registros tem nessa tabela. Eu posso colocar o where aqui. Where, na tabela venda,
tem o cliente. Eu posso saber quantas vendas foram realizadas para o cliente 4. 2 vendas. Eu posso incrementar. Posso usar aquele join, fazer aqui, ó, c.nome, count, coloco um asterisco aqui. Executar. Eu sei que o Jefferson fez 2 vendas. O João, uma, a Maria, uma. Agora, eu vou demonstrar outros comandos como substring, o len. Substring, o que ele faz? Ele corta um nome. Então, vamos supor, você tem um campo, Maria. Eu quero pegar só o M. Então, eu consigo passar um comando que ele retorne só M. Para isso, eu vou usar o substring. Então, eu vou fazer o seguinte, select, eu vou buscar o nome. Só que aqui, eu passo o substring. Abro parênteses. Aqui ele tem 2 parâmetros que são obrigatórios. Aonde que ele vai começar e aonde ele vai terminar a cortar. Então, eu vou passar aqui, ó, a posição 1. Qual que é a posição 1? É aqui, ó, onde o cursor está piscando. Coloco outra vírgula aqui. Coloco quantos caracteres eu quero pegar. No caso, eu vou colocar 1, que eu quero só pegar a primeira letra do campo nome. Onde tem o campo nome? Na tabela cliente. Vou executar. Está aqui, ó. Então, trouxe aqui, ó, JMJ. Se eu colocar aqui na frente nome, o que vai acontecer? Vai trazer 2 campos, né? Então, o J do João, M da Maria e esse J do Jefferson. Eu posso usar o substring também no where. Vamos supor que eu quero todo mundo que comece com a letra J. Então, eu vou trazer aqui o nome da pessoa e eu vou usar o where, porque é uma condição. Vou colocar o substring. Aonde que eu quero cortar? Nome. Na primeira posição, todo mundo que comece com J. Então, aqui está o campo. O campo, ele vai pegar, imagine que ele vai fazer, o SQL vai fazer o seguinte, ele vai começar desde o primeiro aqui, ele vai cortar esse João e pegar a primeira letra, aí ele vai verificar a condição. É igual a J? É. Se ele for igual a J, ele vai aparecer. Então, ele faz isso para todos os registros da tabela. Então, vou executar. Está aqui, ó. Trouxe o João e o Jefferson. Eu posso agora usar o len para fazer contar. Ele conta quantos caracteres possuem num campo. Então, eu vou fazer o seguinte. Select nos nomes from cliente. Eu posso colocar o where aqui. Todo mundo que tenha o nome com 5 caracteres. Então, todos os registros que tiverem o tamanho de 5 caracteres, ele vai me trazer. No caso, se eu executar, ele não trouxe nenhum. Tem um cliente que tem 4. Vou colocar aqui, ó, 4 caracteres. Trouxe o João. É para isso que faz o len, então. Ele conta quantos caracteres tem naquele campo. Todo mundo que tiver aquela informação, ele retorna o registro.
vou usar aqui também o comando like, que também serve para fazer basicamente aquilo que a gente fez quando pegou todo mundo que tinha a letra J. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um select de todo mundo na tabela que comece com J. Então, select nome from cliente, aí eu vou usar o like, where nome não tem o igual, é like, dois apóstrofos, e aí eu coloco o J. Só que acontece o seguinte, se eu executar, esse comando vai estar errado. Por quê? Ele vai tentar pegar todo mundo que contenha J, mas só o J. Mas só que eu quero todo mundo que comece com J. Nesse caso, usamos um caractere especial, que é a porcentagem. Então, tudo que começar com J, ele vai trazer, porque eu coloquei essa porcentagem. Independente se tiver mais coisas para frente. Se eu quiser também todo mundo que tenha o, eu faço o seguinte, mas só que eu coloco a porcentagem atrás e à frente. Então, todo mundo que tem um ele vai trazer. Se eu colocar aqui na frente também uma porcentagem e colocar um J, ele também vai trazer. Se eu colocar uma outra porcentagem aqui, ó, e colocar o E, vai trazer o quê? Só o Jefferson. Por quê? O João não tem a letra E, então ele não traz. Mas só que acontece o seguinte, ó, Jefferson, ó, o J está aqui, o E está aqui e o O está aqui. Se eu fizer isso daqui, ó, N não vai encontrar, porque o N está no final. Então, ele só vai funcionar se tiver dessa maneira. Tem que tomar muito cuidado com o like. Então, se eu quiser, por exemplo, buscar alguém pelo sobrenome, é necessário sempre colocar as duas percentagens. Vamos supor que eu quero todo mundo que comece que tenha ON. Ele também vai buscar. Já vai buscar todo mundo que tenha RI no nome. Então é para isso que eu uso o like. O like sempre vai buscar campos textos, nesse caso. Um comando que também é muito usado é o having, que ele obrigatoriamente vai ter que ter o group byte. Lembra que nós tínhamos o Jefferson tem duas vendas, né? Então, from, vamos buscar lá as informações. Então, select from, venda v inner join cliente c on c ponto código seja igual v ponto cliente. Então, se eu trazer dessa maneira, ó, isso também é permitido. Eu trago todos os campos da tabela V. Se eu colocar um asterisco aqui, ó, ele vai trazer todos os campos, até o da tabela cliente, porque está no inner join. Então, acontece o seguinte, então é possível perceber aqui que o Jefferson tem duas vendas. Então, eu vou fazer aquela consulta que trouxe o nome do cliente, né, c.nome, e trouxe o count, né, que contou quantas vendas o Jefferson tinha. Aí dando group by, né, group by c.nome. Então trouxe aqui que o Jefferson tem duas vendas. O having, ele vai fazer o seguinte. Depois de executar esse comando internamente, o SQL faz o seguinte. O having vai ser executado depois desse comando aqui. Então, ele faz having, eu vou colocar uma condição aqui, ó, count todo mundo que tenha mais de uma venda. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse campo que está aqui em cima
que é isso daqui, que é o que retornou a informação, e eu quero que só pegue tudo que é maior que 1. Então, se eu executar aqui, ó, só que eu trouxe o quê? O 2, que é do Jefferson. Porque eu falei para ele, ó, conta aí quantas vendas tem. E mas só que traz para mim, só quem tem maior que 2. Isso daqui não pode ser feito dessa seguinte maneira. Where. Por quê? Ele está falando aqui, ó, que é uma função agregada no where. E a cláusula é uma subconsulta, ou seja, é aquilo que eu disse. Primeiro ele faz uma consulta, que é isso daqui. Depois ele faz uma outra consulta, que é o having. Então, a partir desse resultado, ele faz esse... É como se fosse um outro where. Mas, quando tem alguma coisa contando, tem que ser usada o having, que é o segundo where. Eu não consigo fazer isso daqui. Então, se você precisa pegar extrair uma informação de uma consulta e fazer uma outra consulta, tem que usar o having. E o having é usado quando tem algum count. Se não tem um count, é o where. E sempre também tem que usar o group by, por causa do count. Agora eu vou demonstrar alguns comandos que são usados não para inserir registros dentro de tabelas. Eles são comandos de estrutura do banco de dados. Nós não clicamos aqui com o botão direito, clicamos com o botão direito, aqui clicamos em design e inserimos novos campos, colocamos a chave primária. É possível também colocar campos por aqui, mas isso é possível ser feito sem usar o design da tela, por comandos. Então, um dos comandos é o drop, você tem o truncate, você tem o create, que é o que já foi explicado, né? E o alter, né? Então, para que serve? Drop deleta tabela. Truncate deleta registros na tabela. Create pode ser usado para criar tabela. Alter pode ser alterar colunas de uma tabela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela aqui, vou passar table, que é para criar uma tabela, e vou dar um nome para ela. Eu vou escrever produto. Então, o que um produto tem? Código do tipo int, aí tem aquele identity 1,1. Eu posso também passar uma aqui, ó, primary key, e colocar um vírgula. Produto tem um nome, criei um campo varchar e um valor. Eu posso, ao invés de usar o décimo agora, eu posso fazer o seguinte, usar um outro tipo chamado money. Então, vou executar aqui, ó, deu criado com sucesso. Perceberam que aqui apareceu um novo parâmetro. Esse parâmetro tá aqui, ó. Cria primary key. Lembra que da última vez a gente clicou com o botão direito e clicou em design? Também é possível passar essa informação aqui, primary key, e automaticamente já coloca a chave. Esse produto, essa tabela produto, pode ser usado o drop para excluir uma tabela que não está sendo mais usada. Vamos supor, tabela teste, drop, table, teste. Vou executar. Executou o comando, se eu der um refresh aqui, ó, a tabela é deletada. Vou mostrar agora o alter.
o alter, o que ele faz? Você pode querer inserir nessa tabela algum campo novo, algum campo que não exista. Vamos supor que nesse campo aqui seja necessário o produto colocar o preço de custo. Então eu vou usar o alter. Então vou criar uma coluna alter table, eu vou alterar essa tabela, coloco aqui qual que é o nome dela, aí eu coloco aqui ó, add, que é adicionar. Eu quero adicionar o que? Um campo, né, chamado preço, custo. E aqui na frente vai o tipo, money. E eu executo. Se eu dar um select nessa tabela, olha lá, o preço de custo vai ser inserido aqui. O alter table também permite alterar o tipo. Se eu abrir aqui, ó, preço de custo é money, eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que a gente quer tirar o tipo money e passar para decimal. Então aqui, ao invés de add, eu faço alter column. E eu passo aqui, ó, decimal, coloco 9,2 e executo. O que vai acontecer? Aqui ainda está money, mas se eu vir aqui e colocar refresh, está aqui, ó, alterou para decimal. Eu consigo também deletar. É o drop column. Então, drop column e apenas passo qual que é o nome que eu quero. Executo. Coluna, ele indicou como deletado. Está aqui, ó, deletou a coluna. Então, para isso que serve um alter table. Ele mexe na estrutura dos campos. Então tem aqui os comandos básicos: add, adicionar, alterar e deletar. Existe a tabela o comando truncate. O truncate nada mais que é o comando SQL delete. Faz praticamente a mesma coisa, mas só que internamente no banco de dados ele é mais rápido porque ele deleta por paginação. O delete deleta por registro. Internamente seria assim, então. Então você tem aqui a tabela venda. Se você der o comando delete from venda e executar, o que vai acontecer? Deletou 4 registros, que são aqueles 4 registros que a gente inseriu. O que o delete faz? Ele faz isso, ó. Estou aqui na tabela venda, deletei, deletei, deletei. O comando truncate table, ele vai fazer a mesma coisa que esse comando, mas ele tem uma sintaxe muito parecida, né? Agora eu vou deletar a tabela cliente. Ele nem mostrou quantos registros foi deletado, porque ele fez o seguinte. Deletei a tabela no cliente, né? Ele faz isso, ó. Ele deleta de uma vez. Porque o SQL, ele é a seguinte estrutura. Ele é paginado. Imaginem o seguinte. Dentro da estrutura do banco de dados SQL, então você tem aqui, ó, você tem um SQL. A informação no SQL é guardada na seguinte maneira, por páginas. Quando você insere uma linha, ele faz isso, ó, dentro dessa página. Isso, imagine como for inserindo na tabela cliente ou na tabela venda. Ele vai lá dentro dessa estrutura, dessa página e insere. Ele tanto pode inserir em outra página. Tudo isso quem faz é o SQL. Então, vamos supor que ele está inserindo registros aqui, ó.
Essa página, dentro da estrutura, é só informação de cliente. Essa daqui é a de cliente. E essa página aqui é a página de venda. Vamos supor que você tem o SQL criou duas páginas, mas por que ele cria duas páginas? Porque acontece o seguinte, vou dar o exemplo usando a tabela venda. Você tem aqui um registro, jogou outro registro, e assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que essa página vai estar sem espaço. O que o SQL faz automaticamente? Cria uma nova página para venda. E aí continua inserindo os registros. Quando executa o comando delete, vamos supor que a gente deletou o quê? A tabela venda. O que ele fez? Deletou essa linha, deletou essa linha, deletou essa linha, deletou essa linha. E foi assim sucessivamente, até deletar todas. Deletou essa daqui, leu essa e acabou com essa. Não tem mais registros, acabou o comando. O que faz o truncate? Ele faz isso, ó. Deleta a página. Por isso que ele é um comando que, quando executado, ele é muito mais rápido. Porque ele deleta as páginas, ele não deleta os registros. E isso, o que influencia esses dois comandos? Se você pensar que você tem 3 milhões de vendas numa tabela, é muito mais eficiente executar o comando truncate do que o delete. Então é isso. Os comandos apresentados aqui são os comandos básicos para quem está iniciando o SQL. Esses comandos SQL que foram apresentados, por exemplo, o insert, select, delete, update, inner join, eles são muito parecidos com outros comandos, outros bancos de dados, por exemplo, MySQL, PostgreSQL. Por que o Firebird? Porque o SQL não é da Microsoft. O SQL é uma linguagem universal que os bancos, quem desenvolve banco de dados, adota esses comandos de SQL para suas linguagens. É um padrão universal. Então, o que pode ter mudança de um banco de dados para outro? Por exemplo, no caso da Microsoft, alguns comandos, por exemplo, drop table, truncate, por exemplo, o truncate no caso, o banco de dados da Microsoft, SQL Server, usa o truncate. Agora, a Microsoft tem outro banco de dados, que é o Access. O Access já não tem o truncate, porque a estrutura do Access é diferente do SQL. Lembra que eu falei que o truncate é do SQL porque o SQL grava em modo paginação? O Access já não. O Access não tem essa maneira de gravar internamente no banco de dados. Então, vocês podem ver que os exemplos de um banco de dados Firebird pode ser muito semelhante ao banco de dados da Microsoft, o Microsoft SQL Server. O que pode ter de diferença também? Os tipos do campo. Pode ser que um tipo, por exemplo, varchar, não encontre em outro tipo de banco de dados, mas só que no outro tem um semelhante. Então é isso. Esses comandos são os básicos, esses comandos podem ser usados com muito cuidado, porque toda vez que você executa esses comandos, eles são inseridos e executados dentro da base de dados. E sempre tomando cuidado com o where, na hora de usar o delete, update e
as comandos de estrutura que foram apresentadas só funcionam no SQL Server, e também aqueles comandos substring, len, o count, o sum, o having, também são comandos do SQL, mas dependendo do banco de dados que está sendo usado, a estrutura é a mesma. Se não for a mesma, é semelhante. Esse foi um vídeo de treinamento básico sobre Microsoft SQL Server, usando o SQL Server 2008 R2.